Estamos aqui mais uma vez reunidos e como é que chama? Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Ei, melhorou não, galera? Ei. Estamos aqui reunidos com intenção de som tá se testando com a intenção de mostrar pra galera os riscos, né? Fora Heron Novaro, que eu recomendo muito, 5 riscos aqui que a igreja pode enfrentar em contextos de regimes comunistas, né? Quais seriam então os 5 riscos que a igreja poderia enfrentar no contexto de regimes comunistas, então, né? Mais uma vez, 5 riscos, né? Primeiro risco, então, risco: restrição da liberdade religiosa. Muitos regimes comunistas promovem o ateísmo estatal e podem restringir ou até proibir práticas religiosas, interferindo em cultos, celebrações e atuação pública na atuação pública da igreja. Segundo risco, né? Perseguição a líderes religiosos. Padres, bispos e outros líderes religiosos podem ser perseguidos, presos ou silenciados por criticarem o regime ou por influenciar a população de maneira contrária à ideologia oficial. Agora o terceiro risco é confisco de propriedades e bens da igreja. Em vários países comunistas, a igreja, escolas religiosas, conventos e outras propriedades foram nacionalizadas, tirando da igreja meios essenciais para sua missão pastoral e social. Quarto problema aí. Problema. Que destreza. Problema. Como tô aprendendo a falar com a Janja, galera, como a Janja. Censura e controle sobre a doutrina. O Estado pode tentar controlar o conteúdo das pregações e ensinamentos da igreja, impedindo a livre transmissão da doutrina cristã e substituindo valores religiosos por ideologias políticas. Já vem acontecendo, né, na teologia da libertação, teologia da verde, teologia da missão integral, etc., né? E o quinto aqui, ruptura com a tradição cultural e moral. O comunismo pode promover uma moral secular que contrasta com os valores cristãos, enfraquecendo a influência da igreja na formação ética e espiritual das comunidades. Assim, né, a igreja, de certa forma, ela é uma grande reformadora dos cristãos que são os conservadores, né? De certa forma, que seguem não a cartilha de Marx, mas a de Cristo, sabe? Mesmo com todos os erros, né? É muito melhor, né? Uma cartilha muito melhor. E expressa valores aí transcendentes, aí, não da terra, né, etc. Buscando ampliar um pouco mais o nosso argumento, que ele fique fortalecido, que vale a pena lembrar também 5 formas como Heron Novarum, que é uma carta, né, a carta do Papa, né, com relação ao marxismo, né, contraria 5 formas como Heron Novarum contraria o marxismo. Defesa da propriedade privada. A encíclica afirma que o direito da propriedade privada é natural e inviolável, enquanto o marxismo defende a abolição da propriedade privada e privada dos meios de produção. Rejeição da luta de classe como motor da história. Leão XIII apela à harmonia entre as classes, patrões e trabalhadores, ao passo que Marx propõe a luta de classes como necessária para a transformação da sociedade. Valorização da religião e da moral cristã. O marxismo é materialista e geralmente hostil à religião, enquanto a encíclica apresenta a fé como essencial para a justiça social. 4.
respeito pela autoridade legítima e pelo Estado justo. A Rerum Novarum vê o Estado como necessário para garantir o bem comum, mas ele limitado. Marx propõe uma revolução que leva à ditadura do proletariado e depois à extinção do Estado. Quinto, promoção da dignidade do trabalho, não a sua exploração ideológica. O documento defende que o trabalho é uma vocação digna e não apenas uma forma de exploração econômica. A dignidade da pessoa humana está acima das ideologias políticas. Então, sinteticamente, ficou aí um pouco também do Rerum Novarum, que eu acho que é válido. E pensando em deixar mais encorpada ainda nossa argumentação a respeito dessa ideologia do marxismo, também 5 exemplos históricos de perseguição a cristãos por regimes marxistas. A União Soviética, o RSS, após a Revolução de 1917, o regime bolchevique confiscou igrejas, executou padres, monges e bispos, proibiu o ensino religioso e promoveu o ateísmo estatal. A Igreja Ortodoxa foi severamente reprimida. Na China, República Popular da China. Sob Mao Tse-tung, missionários foram expulsos, igrejas fechadas e líderes religiosos presos ou enviados a campos de reeducação, entre aspas. Ainda hoje há igrejas subterrâneas perseguidas, fora da igreja oficial controlada pelo Estado. Terceiro exemplo, Cuba, sob Fidel Castro. Durante as décadas, a prática religiosa foi desencorajada e os católicos eram excluídos de cargos públicos e universidades. Muitas igrejas foram fechadas e a atividade religiosa vigiada de perto. Coreia do Norte. Um dos regimes mais opressivos do mundo, ser cristão pode levar à prisão, tortura ou execução. A religião é praticamente proibida, com exceção de igrejas cenográficas para estrangeiros. Deixa eu só ver aqui se está gravando ainda. Toquei aqui, mas foi sem querer. E por fim, quinta, lógico, são muitos outros exemplos, mas quinta, a Albânia, sob Enver Hoxha. O país declarou-se, obviamente, o primeiro estado ateu do mundo. Em 1967, toda religião foi proibida, igrejas e mesquitas foram demolidas ou transformadas em ginásios e armazéns. E por fim, por que então essa perseguição? O marxismo clássico considera a religião como um ópio do povo, ou seja, algo que aliena o ser humano e o afasta da luta de classe. Por isso, muitos regimes marxistas tentaram erradicar a fé religiosa ou controlá-la para que não interferisse na ideologia do Estado. Claro que nem todos os partidos de inspiração marxista aplicam perseguições de forma igual, mas os casos citados são amplamente documentados na história contemporânea. Então, isso aí, por fim, o último detalhe aqui com relação às fontes, os livros poderiam, que alguém aí que se interesse possa pesquisar aí para confirmar, para não parecer que estou mentindo, estou falando alguma brincadeira, Agora sim, por fim, essa lista aí que eu acho coerente lembrar, só para quem tiver interesse de investigar. Vou começar pela que eu mais me aproximei com relação a essa questão da igreja, chama Rerum Novarum, de 1891, de Leão XIII. A pedra angular da doutrina social defende a propriedade privada, justiça social, direitos dos trabalhadores e crítica ao socialismo. Divini Redemptoris, em 1937, do Pio XI, encíclica também anticomunista, que expõe os fundamentos do comunismo ateísta e seus riscos da dignidade humana.
e a ordem social. E aí tem também uma de 1900 e uma outra, né, de Pio XI. Essa de 1931 é 40º ano, né, 1931, celebra os 40 anos do Rerum Novarum e desenvolve os princípios da solidariedade e subsidiariedade. Deixa eu ver aqui. E critica tanto o socialismo, né, de uma maneira geral, e outras formas de opressão contra os cristãos, etc. Então, temos aqui também, além dessa, nós temos aqui um título aqui: Perseguição de cristãos por regimes comunistas, torturado por Cristo, de Richard Urbrand. Acho que é isso mesmo que chama o cara. E é um testemunho de um pastor preso, né, torturado 14 anos na Romênia comunista por causa da fé. O Perseguidor, que Sergei Kordakov, também autobiografia e tal, ex-agente soviético. Deus é Vermelho, de Liao Yun, acho que é isso, Yun. Relatos reais sobre cristãos chineses que sobreviveram e mantiveram a fé durante a Revolução Cultural. É muito problema. Acho que é Cisnes, eu não sei que Cisne, tem um livro, cara, Cisne alguma coisa, que eu até baixei, eu tenho um PDF aqui, mas eu não li, que vai falar dessa Revolução Cultural, que foi bem terrível também, com relação a todos os opositores, né, mas com muito mais contra os cristãos, né? E aí tem também o livro Negro do Comunismo, todo mundo, a maioria das pessoas precisam ler, né? Acho que o mais famoso disso, né, de Stepan Tolstói, que fala também, né, das repressões e tal, né? Outro aqui também, Um Século de Pensamento Social Católico, também coletânea de ensaios sobre estíquicas sociais, desde a renovar até outros que tratam do tema, né, de George Weigel. E por fim, lógico, essa lista pode se estender infinito. E por fim aqui, sobre o significado econômico da doutrina social católica, também de Frambach, o estudo sobre a doutrina social da igreja e o pensamento econômico moderno. Então vale a pena aqui ler, lógico que alguns mais explícitos assim, mas, né, outros nem tanto, mas vale a pena ler. São alguns que servem como material de estudo e de referência, beleza? É nóis, tamo junto.